Colecionando vexame. Que vergonha. Mais uma que o vascaíno passou ontem. 2024, repleto de vexame, repleto aí de falta de vergonha na cara dessas pessoas que estão dentro aí do Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre esse jogo de ontem entre Vasco da Gama e Palmeiras. Mais uma atuação apática, pífia do Vasco da Gama. A gente vai falar aí sobre o Álvaro Pacheco, sobre esse elenco e principalmente dos verdadeiros culpados. Ontem, no decorrer do jogo, a gente tomou conhecimento do laudo do perito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que apontou desmandos do Jorge Salgado. Não existe mais dúvida nenhuma que o Vasco foi roubado na gestão do Jorge Salgado. Não tem mais, supostamente. Existe um laudo aí comprovando o quanto a instituição Vasco da Gama foi vítima de Jorge Salgado e vítima dessa 77. Agora, esse povo não entrou no Vasco sozinho. Teve gente que colocou esses larápios dentro do Vasco da Gama. E a gente vai falar muito sobre isso. Porque se o Vasco está passando vergonha, colecionando vexames, é por conta deles. Você que está descontente com esse atual momento que o Vasco da Gama está vivenciando, eu estou pedindo humildemente a sua inscrição para a gente ir até o final, para a gente ir até os quintos dos infernos, para a gente poder colocar esses caras na cadeia, esses vagabundos que fizeram isso com o Vasco. Por favor, se inscrevam, me ajuda. Eu não estou mais aguentando. E eu tenho certeza que muitos de vocês também não estão. O seguinte, ontem o Vasco não jogou porra nenhuma mais uma vez. É um bando dentro de campo, é um time sem tesão, é um time sem vontade de vencer, um time que não consegue trocar 5 passes no meio campo, um elenco superfaturado, com uma folha de 17 milhões. Eu não vou ficar aqui culpando individualmente a atleta do Vasco, porque tudo isso aí era tragédia anunciada. Vasco trouxe um treinador que não é o fato do cara ser ruim, meu irmão. Não era o momento. O Vasco vive um turbilhão, que o Vasco precisava de um treinador que tivesse peito e conseguisse blindar esse elenco. Mas aí eu não entendi muito bem, e aqui eu tenho que fazer uma crítica, tá? Porque é o Pedrinho que está lá. Pedrinho, o seguinte, por que você deu o aval para 2 contratações que a 777 Partners fez? O Pedro Martins e esse Álvaro Pacheco. O campeonato ficou 2 semanas paralisado. Você podia ter vetado essas 2 contratações. Essa é a verdade. Irmão, o Vasco não tem padrão nenhum. É um time fraco, fraco, fraco. Esses caras que estão aí no Vasco não têm currículo para envergar essa cruz de malta. Nunca ganharam porra nenhuma em lugar nenhum. O Vasco não pode ser balão de ensaio para um cara que não conquistou nada na carreira, como esse Pedro Martins. Um cara aí que, porra, que igual esse Álvaro Pacheco, esses atletas que não ganharam nada na vida. Mas o problema, gente, vem muito antes desses profissionais chegarem. Eles são os menos culpados. Culpa disso
E isso tudo eu falei que é um fruto de um golpe que foi dado na instituição em 2020, quando Jorge Salgado assume o Vasco, num golpe, num roubo, que roubaram uma pessoa que tinha vencido as eleições. Vocês pegaram o Vasco para quê, cara? Para destruir, para vender o Vasco, para colocar essa 777. É muito fácil chegar aqui, culpar treinador, culpar, irmão, isso aí, culpar jogador, culpa Jorge Salgado, culpa Osório, culpa seu Josh Wande, porque essas humilhações, o Vasco está 20 anos assim, não, o Vasco nunca tinha passado uma humilhação dessa, nunca tinha passado uma humilhação dessa, vexatório, de tomar seco, Flamengo, 4 Criciúma dentro de casa, é o pior time do campeonato. Mas é porque esses caras fizeram contratações ridículas, que alguém ganhou muito dinheiro dentro do Vasco da Gama, com um jogador superfaturado. Esse time do Vasco da Gama, em 8 jogos, só marcou 7 gols, tomou 19 gols. Que vergonha! Como é que eu entro num campeonato? Eu vendo meu futebol, eu entro num campeonato para disputar 8 jogos e eu tenho 6 derrotas. Agora, meu irmão, ontem a gente tomou conhecimento de como que está o Vasco. E agora é oficial, o Laureano foi o primeiro a falar sobre isso. E agora está confirmado que a perícia apontou inconsistências nas contas da SAF. Empréstimo irregular 777. Jorge Salgado, porra, não relatou quanto que verdadeiramente ele ganhou, recebeu dinheiro a mais. Olha quanta vergonha, rapaz. Olha quanta vergonha. Quantas bancárias da SAF. Aqui, ó, essa Kátia dos Santos mentiu. Ela informou a perícia. Ela informou ao Tribunal de Justiça que o Vasco só possuía uma conta bancária. Aí foi verificado que tinha pelo menos mais uma conta bancária. O pagamento do primeiro aporte da 777, no valor de 120 milhões, foi feito entre 2 contas pertencentes ao CNPJ da companhia. O Vasco pagou para ele mesmo, a 777 pagou para ele mesmo. Entendeu? Cara, estão questionando, gente, a origem dos depósitos que foram feitos, a origem desse dinheiro. Está se questionando aqui o empréstimo que o Josh pegou para a irmã dele, que o Salgado ficou quietinho. Tem que ser preso, Salgado. Tem que ser preso, Salgado. Que, porra, foram 26 milhões que ele pegou emprestado no nome do Vasco para botar na empresa da irmã dele. Irmão, era para ter sido pago em 2 parcelas, tá? Só que fizeram um pagamento, fizeram um novo acordo lá, eu duvido que o Salgado não sabia disso, de 12 parcelas. Os caras não pagaram juros, não pagaram correção monetária de nada e estão devendo o Vasco, porra. O Jorge Salgado, a perícia verificou que o seu Jorge Salgado, que me processou, a verdade prevalecendo, seu Jorge Salgado, que o Vasco fez um pagamento ao Jorge Salgado de 5 milhões e só foi lançado do balancete, tá? 4 milhões e 700. Uma diferença entre 300 mil. Pode ser pouco para ele, que é rico, mas para mim, para você, torcedor do Vasco, é muita coisa. O Vasco foi, roubado. Não sou eu que estou falando, não, é essa perícia. E isso é fruto disso que está dentro de campo, gente. Desmazelos que foram feitos com o Vasco da Gama. Eu vou culpar só treinador, irmão. Vou culpar só jogador. Eu tenho que falar quem é que fez essa merda. E fez com anuência,
desses jornalistas e desses passadores de pano que ajudaram a vender o Vasco da Gama para essa empresa vagabunda. E, Pedrinho, diante disso, você tem a obrigação moral de abrir esse contrato. Eu aqui não vou ficar protegendo ninguém. Porque foi o seu grupo político também que ajudou a vender essa Sempre Vasco, Pedrinho. Foi o seu grupo político. Foi o seu Renato Brito, que é o teu vice-presidente. Tá? Foi esse povo aí, Júlio Brandt, que tu apoiou. Foi esse povo que ajudou a vender, que fez essa sacanagem. Que disseram sim para tudo que o Jorge Salgado fez. Eu vou te cobrar, Pedrinho. Abre esse contrato, não proteja ninguém. Existe uma liminar, o contrato está suspenso, não tem confidencialidade de porra nenhuma. Tu tem que ser cobrado também para abrir esse contrato. E é esse o papo, irmão. O resto é conversa fiada do Boitatá. Esses caras aí, Flávio Dias, Luca Pedrosa, Fábio Azevedo, essa turma de passador de pano, Diego, esses caras também têm culpa também de ter feito essa putaria com o Vasco da Gama. Então o resultado de ontem reflete isso aí, que é uma tragédia denunciada que a gente está denunciando aqui desde 2020, pô. Esse descaso da gestão de Jorge Salgado, que excluiu o Vasco, como ele disse, para implementar esse sistema, e está aí, ó, o fruto dessa 777, filha da puta, do Vasco. Então é isso, meu irmão. Agradeço pela tua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E, porra, de noite a gente vai falar muito sobre isso. Ajuda o nosso canal aí, gente. Se inscreva, tá? Obrigado. Valeu.